Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for nos assistir posteriormente lá no YouTube ou apenas nos ouvir no podcast lá no Spotify. Hoje, mais uma presença ilustre da chefe de polícia, delegada Nadine Flor, a quem eu saúdo e agradeço pela sua atenção e participação no dia de hoje. Eu sei que é bastante atribulado, mas a delegada conseguiu tirar um tempinho para conversar conosco. A delegada Nadine, a quem eu já reputei as minhas saudações, além de delegada de polícia, ela exerce a função de chefia de polícia. Deixa eu só encontrar aqui para fazer as referências corretas à delegada. Não te preocupa, doutor Carlos, estou aqui totalmente à disposição. Vou fazer a referência. Bom, a delegada Nadine, por favor, a palavra está com a senhora, depois eu faço a apresentação do seu currículo. Sem problemas nenhum. Primeiramente, agradecer a ti, ao canal também, Descomplica Direito. Acho que é importante iniciativas como essa, para mostrar um pouquinho mais, talvez o outro lado também de quem faz direito, né? O porquê que a gente escolhe essa profissão, essa carreira, o leque também de oportunidades que o direito acaba proporcionando. Então, agradecer a ti, né, o convite, saudar, obviamente, a todos que estão nos acompanhando, dizer que é um prazer estar aqui. E eu acho que começar... de repente, a apresentação também é importante, apesar dessa apresentação que o doutor Carlos iria fazer, uma apresentação formal, ele pode até fazer, mas eu costumo me apresentar, doutor Carlos, como alguém que efetivamente saiu lá do interior do estado. Eu sou de um município muito pequeno, do município de Getúlio Vargas, que teve todas as dificuldades que muitas pessoas passam, né? Então, acabei estudando em Passo Fundo, cursando o direito em Passo Fundo, e tenho certeza que eu acertei na escolha, primeiro, do curso de formação, que é o curso de Direito. Mais do que isso, a minha formação é Ciências Jurídicas e Sociais. Eu gosto muito de frisar isso, porque eu acho que o direito hoje parece muito frio e não é, né? O direito te traz muitas opções, e aquele curso, que é o curso que eu me formei, Ciências Jurídicas e Sociais, diz muito mais do que o nome direito, de ter direitos, né? Eu acho que é exatamente isso que a gente faz. A gente trabalha com a ciência jurídica, mas em nenhum momento a gente esquece o social. Uma coisa está intrinsecamente ligada, né, à outra, e assim tem que ser. Então, realmente acabei escolhendo a faculdade, não tinha ninguém na família, é importante também ressaltar isso, que às vezes vem essa tradição das famílias, enfim, eu não tinha ninguém, e talvez até por isso eu acabei migrando para a área dos concursos públicos, né, por não ter uma banca, não ter alguém que pudesse, de alguma forma, me acolher para começar a vida profissional. Desculpe ter perdido ali o card, mas eu queria fazer, achei importante essa apresentação, porque toda essa trajetória que a senhora mencionou, as pessoas que eventualmente tenham também esse interesse podem se inspirar, né? Porque além de uma pessoa que saiu do interior do estado, é uma mulher batalhando e conquistando o seu espaço que é devido, né? Então, a delegada Nadine é delegada de polícia, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, é presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil do Brasil, preside o Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, também dentro desse Conselho Nacional dos Chefes, bacharel em Direito, como a delegada já mencionou, diplomada também pela AJURES, pós-graduada em Direito Público pela Faculdade de Projeção de Brasília, é pós-graduada em Direito Sanitário pela Unicinos e foi titular por 6 anos da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre, primeira coordenadora das DEAs também, isso é muito importante. Dentro daquela sua escolha lá da faculdade, a senhora desde sempre, já no início do curso, pensou em seguir a carreira policial ou tinha uma outra vertente aí que a senhora acabou não optando? Não, na verdade, eu fiz o direito pensando em ser advogada, em advogar.
tá? Esse era o meu grande objetivo na época, e fiz toda a faculdade pensando nisso. Obviamente que talvez algumas experiências ao longo desse caminho, e é importante que a gente cite aqui também, eu trabalhei em escritórios de advocacia, e eu trabalhei por muito tempo também dentro do Ministério Público. Mas a polícia nunca foi uma opção, sequer passava, né, por perto uma ideia de fazer um estágio, por exemplo, dentro de uma delegacia. Sim. Eu realmente não tinha ninguém próximo também, porque às vezes a gente acaba se contaminando muito pelos familiares, por amigos, enfim, pelas proximidades que nós temos de outras profissões. E eu realmente, assim, jamais imaginei ser policial, e entrar na Polícia Civil, muito pelo contrário. Toda a minha formação de faculdade foi justamente com o intuito de ser advogada, e desde já uma tendência muito grande. Eu gostava muito da área penal, né, o processo penal, o direito penal, que talvez até seja a maioria, enquanto a gente está nos bancos, né, universitários, na universidade, a gente acaba gostando do penal, porque o penal ele é mais atrativo, ele realmente traduz a nossa realidade muitas vezes, né, algo que é mais palpável do que qualquer outra matéria. Então, eu tinha todo esse lado de querer trabalhar com o direito penal. Eu trabalhei por um ano, quase um ano e meio, num escritório de advocacia tributarista. Então, eu tentei eu tentei. Eu posso dizer que eu tentei, né? Sim, eu trabalhei, fui estagiária, então, num grande escritório em Passo Fundo, famoso escritório em Passo Fundo, e tive ali mestres, né, advogados, mas, na verdade, eu sempre sentia falta, e a Nadine, aí vem um pouco a gente também se descobrir. Eu gosto muito de pessoas, eu preciso trabalhar com pessoas, eu sinto falta dessa proximidade, então eu imaginei que não ia ser na área tributarista, ou enfim, alguma outra área que eu iria acabar me dando bem. Sim. E aí optei por tentar fazer, então, um estágio no Ministério Público, e aí fui estagiária lá por quase 2 anos também, então praticamente toda a minha formação ali, os 5 anos de formação, eu acabei fazendo estágio nesses 2 locais, e lá eu fui trabalhar na Vara da Infância e da Juventude, com uma promotora de Passo Fundo na Vara da Infância e da Juventude. E obviamente que me apaixonei muito mais, né, do que o trabalho que eu fazia no escritório, e ali eu defini que eu queria, então, fazer concurso. Claro que aquela primeira ideia era o concurso para promotora de justiça, eu acabei focando muito nisso, embora eu tenha me formado e tenha vindo para Porto Alegre fazer o curso da Júris, então a escola da magistratura, que certamente me deu bagagem para os concursos públicos, mas que também ali, dentro da Júris, eu também descobri que eu não queria ser juíza, né? Então, são coisas que a gente tem que ir experimentando, mas obviamente que aquela menina que saiu, né, formada, que o pai e a mãe disseram, olha, eu tenho condição de te sustentar por um ano em Porto Alegre. Então, eu tinha aquele um ano da escola da magistratura, eu tinha que aproveitar muito bem, e eu precisava imediatamente me colocar no mercado de trabalho. Claro que hoje eu vejo e digo, bom, talvez eu tenha, todas as coisas me direcionaram, agora eu vou chegar a como é que eu cheguei na polícia, mas também naquela época, e quem é concurseiro vai entender o que eu estou dizendo, eu fazia concurso para tudo, né? Ah, não quero ser juíza. Não, hoje eu penso que eu seria uma juíza frustrada, mas obviamente que se eu tivesse passado no concurso, né, para a magistratura, sem sombra de dúvida, teria ingressado nas carreiras, assim como no Ministério Público, que eu rodei numa segunda fase, então, do concurso, e passei no concurso de assistente do Ministério Público. Esse foi a minha primeira... Eu passei em outros, mas foi a primeira aprovação e que efetivamente eu tomei posse e fui trabalhar, então, já como assistente do Ministério Público na Vara do Júri em Porto Alegre. E trabalhando na Vara do Júri em Porto Alegre, com os promotores do Tribunal do Júri, eu observei a qualidade do trabalho dos inquéritos policiais. E foi somente ali, quase 2 anos depois de formada, que eu conheci o trabalho da Polícia Judiciária. Né? Vejam quanto tempo, por quantos caminhos eu acabei passando. Advoguei também na fase, um tempo que eu fiquei em Porto Alegre, para me sustentar, aí não como concursada, mas sim como
como cargo de confiança dentro da FASE, advoguei por 1 ano também dentro da FASE, e imediatamente fui chamado no concurso do MP e vi o quanto era importante. O que definitivamente condenava ou absolvia no tribunal do júri era efetivamente o trabalho feito na polícia judiciária, na polícia civil. Um inquérito bem feito, um inquérito com qualidade, trazia elementos para que o promotor de justiça pudesse fazer uma grande sustentação, né, trouxesse todo esse processo até o final, e no final, participando do plenário, eu observava que eram as falas, era aquele primeiro interrogatório, era aquela primeira perícia que era o que efetivamente pesava. E aí abriu a oportunidade da Nadine começar a olhar um pouco para a Polícia Civil. O promotor que eu trabalhava na época, talvez alguns conheçam, hoje ele é procurador, o doutor Marcelo Ribeiro. Então, ele foi um grande promotor de júri, e eu acabava sentando, né, ao lado dele ali durante o júri, e aprendi muito. E ele me dizia: Nadine, tu tem que ir para a polícia. Tu gosta de investigar. Porque eu apontava os erros, os equívocos dentro do inquérito, que depois eu me dei conta o quanto é difícil o lado de cá do balcão, né? Então, assim, estarmos dentro de 4 paredes, com computador, com infraestrutura, e questionar, como eu questionava como assistente do Ministério Público, por que o delegado não fez isso, por que não perguntou aquilo, né? E aí, 1 ano depois, praticamente, eu acabei vendo na prática que não é tão simples assim como a gente imagina. Quando vem o inquérito completo, parece simples, mas para chegar até aquele momento do inquérito robusto, tem muito trabalho, tem muito suor. Então, foi efetivamente dentro do Tribunal do Júri que eu comecei a olhar para o cargo, para a carreira de delegado de polícia. Foi assim que eu acabei ingressando, então eu acabei fazendo concurso para delegado, passei no primeiro concurso, fiquei relativamente bem classificada, era uma turma de 50 delegados e pude, então, escolher. A minha primeira lotação, inclusive, foi no litoral, foi em Santo Antônio da Patrulha. Puxa, Santo Antônio teve esse privilégio. Doutora, queria lhe perguntar, então, quando a senhora assumiu ali a delegacia de Santo Antônio, bom, eu, Nadine, então, delegada, e agora? Toda aquela bagagem, mas e agora, na prática? É um grande desafio. Acho que nós nunca estaremos preparados, apesar de ter uma academia, e aí a carreira de delegado de polícia, o curso ele é um pouco diferente de todos os outros. Foi um concurso que levou 2 anos, então foram 2 anos, exatamente 2 anos, da primeira prova objetiva até o dia da minha posse, exatamente 2 anos. E esses 2 anos eu fiquei dentro do Ministério Público, exceto os últimos 6 meses, que era dentro da academia de polícia. Então, também tem isso. Eu acho que a gente tem alguns momentos, quando eu não estava trabalhando, né, eu tinha mais tempo para estudar e acabei passando já com um horário completamente apertado no Ministério Público. Eu trabalhava de manhã e de tarde e estudava de noite e acabei passando. Quando eu cheguei em Santo Antônio da Patrulha, eu me deparei exatamente com a realidade que a polícia, que qualquer policial civil se depara, que é um submundo que poucos conhecem, né? É uma realidade, infelizmente, cruel, porque por mais que a gente ouça falar, é diferente do que vivenciar, né? Nós entramos nas casas, nós observamos as crianças abusadas, nós observamos o que é o tráfico e o que faz mal, o quanto faz mal o tráfico, como se organizam as facções, né? Enfim, é o sangue no local do crime, é a mãe chorando pela morte do filho. Então a gente participa, né? É muito diferente do que receber isso num documento, num papel. A gente vivencia, e mais do que isso. O delegado de polícia é, sem sombra de dúvidas, o primeiro garantidor de todos os direitos, né? Porque eu sempre digo, nós temos ali, num primeiro momento, se uma cena de um crime acontecer, nós temos sim a nossa brigada militar, que é responsável pelo patrulhamento, pelo policiamento preventivo. É ela, obviamente, que vai chegar mais rapidamente naquele local, mas ela tem o dever de isolar esse local, né, de congelar esse local. E aí, a partir desse momento, é a figura do delegado de polícia quem decide o que fazer a partir de então. Então, a responsabilidade no calor dos fatos é jogada completamente para a figura do delegado de polícia. Obviamente que o delegado não trabalha sozinho, nós temos uma equipe, então nós temos os agentes que são fundamentais para todo esse processo, escrivães e inspetores,
que trabalham com a autoridade policial, mas muitas vezes eles também nos olham e dizem, bom, o que é para fazer aqui? Para que lado eu vou? É natural, é isso. Então, o delegado de polícia ele tem que ter liderança, ele tem que ter conhecimento jurídico, porque ele tem que decidir. Ele não tem tempo para pesquisar, bom, mas e agora essa corrente, né? O que... Não, a gente não tem tempo para isso. Mesmo nos flagrantes, e aí em Santo Antônio da Patrulha eu observei exatamente isso, essa necessidade de decidir e ser uma clínica geral, é o que eu experimentei no meu primeiro ano, porque Santo Antônio da Patrulha não possui delegacias especializadas, então nós atendíamos desde a criança abusada, ao homicídio, ao combate ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro, enfim, todas as nossas áreas nós tínhamos que ter este conhecimento e saber atuar um pouco de tudo. Então, foi uma grande experiência no litoral, nós acabávamos fazendo também os plantões, hoje nós temos as delegacias de pronto atendimento, na época não tínhamos, então eram os delegados que se deslocavam por todos os municípios, eu me recordo que às vezes saía na sexta-feira e voltava na segunda, para Santo Antônio da Patrulha, e era real, porque se o plantão policial era meu, era de uma autoridade policial, a gente ficava responsável por todo o litoral. Claro. Então, eu fazia um flagrante em Osório, daqui a pouco eu estava fazendo outro flagrante em Capão, já estava encaminhando um flagrante em Imbé, voltava para Mostarda e Tavares, e essa era a nossa realidade. E tinha que ir, então, com um policial junto, claro, as delegacias abertas, hoje a gente se reestruturou, a polícia acaba também tendo que se reinventar, porque esse modelo já não era mais um modelo correto. Acho que nós temos muito que avançar ainda, mas apesar das dificuldades que nós temos hoje nós temos equipes de plantão que trabalham 24 horas, centralizadas dentro de uma DPPA, então, por exemplo, ali no litoral, em Tramandaí, nós temos então a DPPA de Tramandaí, depois tem Torres, tem também Capão, que atende não em formato de DPPA, em breve, se tudo der certo, sim, e eu acho que nós evoluímos um pouco. Nós temos que cada vez mais tentar fazer com que a nossa instituição se modernize, e às vezes a modernização passa também pela centralização. Não podemos mais ficar com tantas portas abertas como gostaríamos, talvez. Nós temos que ter equipes à disposição para bem atender e bem acolher o cidadão naquele momento. E na época, Santo Antônio foi um desafio, porque realmente eu era delegada 24 horas, então nós não tínhamos esses plantões policiais regionalizados, e entrava nas escalas também no final de semana. Mas foi desafiador. Quero te dizer que os primeiros 6 meses como policial não é fácil para ninguém. Vai nessa realidade, mas depois a gente acaba se apaixonando. E depois de Santo Antônio, a senhora migrou para Porto Alegre? Ou eu fui para uma outra? Na verdade, eu saí de Santo Antônio da Patrulha para assumir o plantão policial da região metropolitana. Então, estavam sendo formados justamente as primeiras DPPAs, que eram as delegacias de pronto atendimento, e eu acabei, então, sendo uma das plantonistas em Gravataí, e atendia Gravataí, Cachoeirinha, Glorinha, Viamão e Alvorada. Isso 2005. Auge dos homicídios em Alvorada e Viamão, que eu me lembro que competiam as duas cidades, não queriam, a gente até brincava, olha, se alguém morrer em Alvorada, eles queriam jogar o corpo para Viamão para dizer que não, porque era notícia nacional. A delegacia de pronto atendimento, na época, foi inaugurada justamente por isso, porque era uma das cidades mais violentas do Brasil, tanto Alvorada como Viamão. E ali, eu acho que eu posso dizer que foi forjada a policial, Nadine, Porque, o batismo de fogo. Realmente. 24 horas à disposição numa região metropolitana responsável por todos esses municípios, e fazendo flagrantes e decidindo todos os tipos de flagrante, tendo que efetivamente decidir, fazendo todos os locais de crime, que na época nós tínhamos que também, não tínhamos as volantes que hoje a Polícia Civil já tem, que são equipes especializadas para os locais de crime, era chutar e cabecear. Então, e era assim, então realmente a 118, quem conhece, a RS 118, as madrugadas da 118, fez com que a delegada Nadine, eu acho que a policial civil Nadine, efetivamente, por 2 anos, colocasse em prática, Então, posso contar muitas coisas, assim, a minha experiência realmente
de pronto atendimento, de resolução de conflitos também, porque a única porta aberta 24 horas é a delegacia de polícia. Né? Depois das 18 horas, efetivamente, para atender, para acolher o cidadão, por mais que os outros serviços do sistema de justiça criminal possam até funcionar 24 horas, mas eles não têm uma porta aberta e acessível ao público. A porta aberta e acessível ao público é a delegacia de polícia. Então, tudo chega ali, né? Ou vai para a delegacia, ou vai para o hospital, eu costumo dizer isso. Verdade. E a sua atuação na DEAN? Como é que o que a senhora se deparou, né? Já ali, talvez, não muito consolidada ainda a Lei Maria da Penha, mas iniciando, né, a legislação, ali, o cumprimento dela, o que a senhora se deparou com essa delegacia especializada? A DEAN, eu acho que é a terceira etapa, como eu digo, assim, da delegada Nadine, porque foi justamente, eu fui para a Delegacia da Mulher em 2007, início de 2007, e eu peguei no plantão, né, de todos esses municípios, eu peguei o antes e o depois da Lei Maria da Penha. Então, justamente em 2006, quando a lei entrou em vigor, eu pude observar a diferença que era, né, de atendimento, de qualificação e de possibilidades que nós tínhamos de atender e de resolver aquele problema. Antes da Lei Maria da Penha, nós éramos completamente engessados, nós tínhamos um crime de menor potencial ofensivo, que bastava o agressor assinar um termo de comparecimento em juízo e ele era liberado. A mulher ficava dentro da delegacia, a mulher tinha que ir para o DML, a mulher tinha que procurar um abrigo, a mulher tinha que procurar solucionar todos os problemas de alimentos para os filhos, enfim, naquele momento que o agressor ia para casa. Com a Lei Maria da Penha, nós passamos, e aí talvez isso também fez com que eu fosse ser convidada, então, a assumir a Delegacia da Mulher, porque eu acabei me imbuindo muito de colocar em prática o que a Lei Maria da Penha dizia no plantão policial. Então, a busca dos pertences pessoais. Eu montei uma equipe lá mesmo, que no plantão, eu disse, nós temos que colocar em prática isso, porque é uma lei que tem que sair do papel. Tá? Então, eu acabei, assim, flagrante, chegava, adorava, estava lá pronta para fazer o flagrante do agressor, porque, infelizmente, muitas vezes esses agressores já eram meus conhecidos, porque eles já tinham passado várias vezes na delegacia, e eu não tinha elementos, né? Eu não tinha uma lei que amparasse um outro posicionamento do Estado, eu não digo nem da polícia, do Estado frente àquela agressão. Então, talvez eu tenha começado a me destacar ali, né? No plantão, eu também, nas minhas horas vagas, era convidada para palestrar e para conversar com mulheres, para explicar os direitos, e realmente eu me lembro que eu ia mesmo nas minhas folgas de plantão, e aí é o que eu acabei sendo convidada para assumir a Delegacia da Mulher de Porto Alegre. Bem, ali, efetivamente, eu descobri, por isso que eu digo, a terceira Nadine, que é a Nadine feminista, né? A Nadine que visualizava dentro da Delegacia da Mulher 40 mulheres por dia registrando ocorrências. Né? Muitos vão dizer, mas tem homens que apanham de mulheres. Tem, isso é verdade, só que são raras exceções. Né? Os homens são vítimas de violências externas e as mulheres, infelizmente, de violências dentro de casa. E os dados demonstram isso. Então, realmente, eu levantei isso como uma bandeira na época da DEAN, eu tentei dar a maior visibilidade possível para a Delegacia da Mulher e trouxe essa bandeira também para a chefia de polícia. Não esqueci esses mais de 6 anos que eu estive lá como titular da delegacia e acompanhando também todo o trabalho, hoje, das 23 delegacias especializadas de atendimento à mulher que nós temos no Estado. E a sua trajetória, então, até chegar a esse posto, né, da chefia de polícia, o mais alto posto, vamos dizer assim, de alguém que ocupa o cargo de policial civil, né, de delegado de polícia, enfim. Como é que foi a sua trajetória até chegar, então, a essa função administrativa que, enfim, coordena todas as delegacias policiais? Exatamente. O cargo mais alto, nós temos 3 cargos na instituição. Então, nós temos o concurso para delegado de polícia, nós temos o concurso para escrivão de polícia e o concurso para inspetores de polícia.
O cargo de delegado é quem coordena, todos, na verdade, é quem comanda a instituição, quem coordena as delegacias, são os titulares das delegacias, então são aqueles que dizem efetivamente. Então, há um pré-requisito de ser formado em direito para ser delegado de polícia, e também, entre os delegados de polícia, todas essas carreiras, nós temos instâncias. Então, nós somos promovidos, né? No caso do delegado, nós temos o delegado de primeira, segunda e terceira classe, tá? E o de quarta classe, que é a última, são aqueles aptos a assumirem a chefia da Polícia Civil, tá? Então, primeiro eu tinha esse desafio, né? Chegar no topo das classes, né? Da carreira como delegada de polícia. Então, acabei passando por várias delegacias, também tive um tempo que eu acabei ficando fora, e isso também me deu, talvez pareça contraditório, mas não é, eu acho que me deu muita base para chegar onde eu cheguei. Eu tive um período, fui vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia, e também depois, imediatamente, a primeira mulher presidente dos delegados de polícia. E lá também eu aprendi um pouco sobre valorização do servidor, né? Eu consegui enxergar um pouco o que os colegas, principalmente os delegados a quem eu representava na época, queriam, né? Queriam ser reconhecidos, queriam de que forma. Isso é fundamental numa instituição, principalmente numa instituição policial. Nós dependemos completamente do homem e da mulher, né? Completamente do trabalho desse homem e dessa mulher. Não, nós precisamos de tecnologia, sim, nós temos o avanço das tecnologias, mas nada substitui o homem e a mulher policial. Então, essa minha passagem, e daí quando eu voltei para a instituição, eu acabei assumindo a divisão de assessoramento especial do Departamento Metropolitano. Eu consegui ter várias visões, por isso que eu disse, acho que por onde eu passei, delegacia, plantão, uma delegacia especializada, uma experiência um pouco fora, conseguindo enxergar de fora o que a gente pensa da instituição, porque quando a gente fica só dentro da instituição, às vezes a gente se fecha dentro de quatro paredes, numa sala de espelhos, e acha que nós somos, né, o máximo. E a minha experiência saindo da instituição por um período, que foi justamente esse cargo que eu ocupei ali, na verdade foi uma eleição que eu participei para ser presidente das DEP, me fez ter uma visão da instituição de fora. E aí eu vi o quanto era importante. Quando eu voltei, eu me dei conta que nós tínhamos um cliente, né? A polícia tem que se dar conta disso. Nós somos servidores públicos, e como servidores públicos nós estamos aqui para servir. E o lema da Polícia Civil é servir e proteger. Tá? Então, eu preciso, como uma instituição, que hoje eu tenho certeza que nós somos, uma instituição respeitada, uma instituição mais ágil, uma instituição que acaba dando resultados mais rápidos nos principais delitos, que é o que a população quer. A gente tem que olhar e identificar. A população quer ser bem atendida, né? A população quer, de alguma forma, poder chegar e dizer, bom, pelo menos me ouviram, não resolveram o meu problema, porque nem sempre a gente consegue resolver todos os problemas e não consegue identificar a autoria de todos os crimes. Nenhuma polícia no mundo consegue isso, né? Então, dentro das condições que nós temos, eu sempre disse, eu acho que a Polícia Civil vai muito bem. E aí eu me senti à vontade, quando convidada para ser chefe de polícia, porque eu acreditava que eu estava conseguindo ver isso numa instituição que tem essa potencialidade, uma instituição que praticamente não vai, cada um vai lá e coloca um tijolinho, então ela é uma instituição já madura o suficiente, nós vamos completar aí 180 anos, né? Eu não precisava reinventar a roda, eu precisava, talvez, e é algo que eu tento fazer todos os dias, unificar mais os nossos departamentos, os nossos policiais, né, tentando reforçar cada vez mais essa integração, uma transversalidade. Eu acho que o meu principal foco como gestora, e por isso eu me senti tranquila em assumir a instituição, foi no sentido de que eu consegui enxergar que era possível fazer essa transversalidade entre os departamentos, né? Nós temos 13 departamentos, né? Operacionais, alguns administrativos, mas os operacionais, por exemplo, homicídios,
o DENARC, a própria, o DPGV, que hoje nós temos, que é mais recente, que é dos grupos vulneráveis, os dois maiores departamentos, que é toda a metropolitana e todo o interior do estado, eles tinham que conversar mais. E eu acho que isso a gente tem conseguido fazer, e é por isso que a gente está vendo uma polícia que, na prática, dá um resultado mais rápido, porque hoje nós temos as inteligências conversando, né? Cada departamento com um setor de inteligência, cada um levanta uma informação e a gente acaba cruzando isso e fazendo com que, na prática, a gente tenha hoje indicadores de criminalidade mais baixos, claro que não depende somente da Polícia Civil, a Polícia Civil é um elo de todo esse sistema de justiça criminal, mas eu acho que a instituição ela está mais coesa, né, mais alinhada, e me orgulha muito poder dizer que estou representando, né, como chefe de polícia, um desafio enorme por ser a primeira mulher, porque muitos me olhavam e diziam, isso aí não vai dar certo, ela é muito nova, né, ela é mulher, em mais de 175 anos, 176 anos, quando acabei assumindo ali, 170, foi 2019, nós tínhamos mais de 175 anos aí, e, na verdade, nenhuma mulher tinha chegado até esse posto. Mas eu pensei, vou lá, vou tentar quebrar essa barreira com um único objetivo, doutor Carlos, que muitas outras venham, né? Nós já provamos que podemos, que temos condições, nós somos 38% da corporação hoje são mulheres, então é uma nova polícia. E quando eu digo nova polícia, não é que a polícia anterior fosse ruim, muito pelo contrário, né? A gente não rompe, não é uma polícia de rupturas, pelo contrário, nós somos uma polícia de evolução, nós temos que estar constantemente evoluindo. Então, sem sombra de dúvidas, hoje não se tem mais nem essa discussão, mas é homem, é mulher, quem é que vai? Não, hoje nós estamos realmente, posso dizer que em pé de equidade, não igualdade, mas em equidade. É o bom profissional, independente, né, do gênero, é o Exatamente. bom profissional capacitado. Doutora, dentro desses mecanismos, a senhora já citou os mecanismos administrativos, né, e daquilo que então, a Polícia Civil consegue atuar. Em questão de prevenção, eu sei que há, né, a senhora pode falar melhor, inclusive hoje um programa de conciliação e mediação nas delegacias de polícia, porque, bem como a senhora disse, a delegacia de polícia é o órgão que fica aberto 24 horas, né? E por que não? Então, como é que funcionam, então, esses novos mecanismos de prevenção e combate à criminalidade? Nós temos vários, né? A polícia não atua mais somente na repressão, talvez isso mudou, né? Se a gente for pensar, talvez, uma polícia mais antiga, uma polícia mais moderna, isso seja o grande diferencial. Uma polícia que se preocupa com a prevenção, não é uma polícia somente repressiva, né? É uma polícia que se preocupa hoje com prevenção, e aí 1000 formas de prevenções, né? 1000 iniciativas, que nós podíamos aqui citar várias, mas talvez a mediação, que é o que nós chamamos, e hoje nós temos 80 núcleos de mediação no estado do Rio Grande do Sul. Esses núcleos de mediação são o futuro da polícia, né? Eu tenho absoluta certeza de que a tentativa de composição de danos, a tentativa de fazer com que pessoas sentem numa mesa redonda, que é assim que tem que ser, né? Todos os nossos núcleos só são abertos desde que a gente tenha um espaço mais adequado, né? Uma sala pode ser acanhada, não tem problema, mas interessa que o servidor seja capacitado também para saber fazer essa mediação. Então, a justiça restaurativa como um todo, é exatamente isso que nós estamos querendo, né? A mediação, ela está, então, implementada nesses 80 núcleos, ela não é imposta, ela é colocada à disposição das partes, ambas as partes precisam querer conversar, né? E aí essa mediação, ela é encaminhada ao Poder Judiciário. Então, a gente tenta fazer essa conversa e nós temos, assim, inúmeros retornos positivos, inclusive com acompanhamentos depois do momento da mediação, para ver se 6 meses depois, um ano depois, deu certo, e efetivamente nós temos cases de sucesso, que faz com que, inclusive, até o custo processual também é muito menor, né? Porque hoje, quando nós ficamos naquele litígio na delegacia e alguém é indiciado, então vai para o fórum, contrata advogado. Então, quer dizer, há um custo também processual de tudo isso e
um desgaste, muitas vezes, das pessoas que poderiam sentar ali na delegacia e resolver. Então, acho que é o futuro, talvez, da instituição, da polícia judiciária também, atuando cada vez mais fortemente nisso. Isso é importante porque essa visão macro que a senhora traz e de transversalidade justamente vai atingir outros poderes. Bom, sai da esfera do poder executivo, que a polícia está, né, ligada, vai para o poder judiciário, porque de fato há um custo processual que envolve a tramitação de um processo. E essa sensação de conseguir ser ouvido, como a senhora mencionou também, que é muito importante. Às vezes a pessoa traz aquela bagagem de um dia atribulado e aconteceu aquilo, imagina. Então, realmente é bastante importante. No tocante ao combate e prevenção à violência contra a mulher, que eu sei que é um carro-chefe, né, da sua gestão e nada mais seria diferente, como é que a senhora conseguiu reinventar isso, né, claro, trazendo outras experiências, mas durante a sua gestão agora na chefia? Na verdade, eu sempre disse, olha, acho que a polícia já vem muito bem em relação às suas grandes operações policiais, as investigações de combate ao tráfico de drogas, a descapitalização do crime, isso sempre vai ser uma bandeira e uma prioridade na instituição, tá? Então, principalmente a descapitalização, eu bato muito também nessa tecla, né, para os colegas, eu não vejo como possível a gente melhorar a segurança pública sem essa descapitalização efetiva, né? Nós temos que tirar o dinheiro do lado de lá e colocar na própria instituição, muitas vezes. Então, os sequestros, enfim, dos próprios bens. Mas isso é algo que já vinha sendo feito, que eternamente a polícia vai ter que fazer. E talvez o grande desafio, e hoje é o grande desafio, se nós pegarmos os indicadores de criminalidade, nós estamos todas as instituições imbuídas e trabalhando dentro de um projeto da segurança pública, da Secretaria de Segurança Pública, capitaneados ali pelo delegado Ranolfo, que é vice-governador e também secretário de Segurança, nós estamos conseguindo diminuir todos os indicadores de criminalidade. Qual é o grande desafio? O feminicídio. E isso eu falava lá atrás, por isso que eu trouxe essa bandeira. Eu disse, o dia que tiver visibilidade, e agora está tendo, né, nós vamos nos dar conta de como essas mulheres são vítimas desse tipo de violência e o quanto é difícil para a segurança pública conseguir melhorar essa situação. Porque isso, essa minha experiência na Delegacia da Mulher, nesses mais de 6 anos, me mostrou que eu estava todo dia correndo atrás da máquina, que eu conseguia salvar muitas mulheres, mas que ainda algumas escapavam e que não dependia só de mim. Então, a polícia como um todo, eu trouxe isso também para a chefia. Nós criamos, claro, o que nós chamamos de Sala das Margaridas, e esse nome, um nome simbólico, porque quem sabe, trabalha nessa área, sabe que a flor simboliza muito, né, para o movimento feminista, para as feministas, e quando eu trago feminismo aqui, não é algo que chato, né, tem muita gente que tem preconceito também com isso, não, é o feminismo de falar no assunto, é o feminismo de querer essa equidade, não a igualdade, né, nós não queremos a igualdade, é o feminismo de dizer, olha, infelizmente, meninas e mulheres apanham e são vítimas de violência que não é aquela violência urbana. E é uma violência que a gente tem que falar sobre isso, porque a sociedade tem que fazer alguma coisa, que tem que fazer algo diferente. Então, quando eu assumi, eu disse, bom, eu já sei, as minhas primeiras demandas serão por criação de delegacias da mulher. E não deu outra. Eu recebia prefeitos e vereadores, deputados, e eu tinha certeza disso, né? Eu cheguei lá e eu já sabia que ia ser, e aí eu pensei, eu preciso criar uma forma de dar efetividade e não de enganar. Por que eu digo isso? Porque eu tenho que ter responsabilidade com o que eu estou fazendo. Eu não posso simplesmente dizer, sim, vamos inaugurar agora 20 delegacias da mulher, né, para atender essa demanda, e uma delegacia que muitas vezes vai ter um único servidor ou 2, que não vai dar conta da demanda que vai surgir, e que vai ser muito pior, porque eu vou gerar uma expectativa naquela mulher e eu não vou conseguir efetivamente atender. Por isso veio a ideia das salas de acolhimento, das salas que nós chamamos de Sala das Margaridas. Hoje nós temos 40 salas, então, no estado do Rio Grande do Sul, que funcionam aonde? Nos plantões policiais.
porque todas as portas têm que ser uma porta aberta para que a mulher procure denunciar a violência. Quando a gente pega os dados e observa que mais de 80% das mulheres que morrem mortas pelos maridos, companheiros e ex-companheiros, sequer fizeram uma ocorrência policial, é porque essas mulheres são invisíveis para nós. Essas mulheres não chegaram sequer no plantão policial, poucas chegaram. E as que chegam têm que serem bem acolhidas para que isso diga, olha, não te preocupa, vai lá porque eles vão te ouvir. Porque talvez essa mulher morra e não venha porque ela tem medo, porque ela tem vergonha, porque ela não quer o marido preso, ela quer muito mais uma mudança de comportamento naquele companheiro, então ela não quer isso. Mas efetivamente a gente observa que as mulheres que registraram são as que menos morrem, né? Ou que são as que não morrem, porque as que estão morrendo são as que sequer se reconheceram vítimas de violência. Então nós tínhamos que abrir essa porta 24 horas à disposição das mulheres, fizemos este projeto, então, que nós chamamos de Sala das Margaridas, mas mais do que isso, né, a gente começou a cada vez mais bater na tecla de que não é a mulher que tem que denunciar, somos todos nós, tá? Então, criamos o WhatsApp para denúncias, estimulamos, abrimos as plataformas, principalmente o ano passado, com a pandemia, para que se pudesse todo e qualquer tipo de violência doméstica ser registrada de maneira online, de maneira remota, que não era possível até então, até o ano passado. Então, isso realmente traz uma tranquilidade, a gente sabe o quanto é difícil, mas hoje uma mulher tem acesso ao celular, tem acesso ao computador, o WhatsApp para denúncia, para que um vizinho que esteja ouvindo uma briga, ou algo que seja efetivamente frequente, faça essa denúncia, né? Diga para a polícia, para o Estado, que alguém está precisando de ajuda naquele local, para que a gente possa verificar, enfim, possa ver se é verdade ou não. Então, tem inúmeras iniciativas, assim, estaria essas. Nós tivemos recentemente agora, lançamos um programa que nós chamamos Polícia Civil por Elas. Então, são vários eixos, né, que nós estamos trabalhando, e o mais recente é, inclusive, estimular para que as mulheres tenham aulas de defesa pessoal. Nós começamos com esse projeto na Delegacia da Mulher de Novo Hamburgo, e ali o projeto, realmente elas têm aula dentro da própria delegacia, e não com o intuito de dizer, bom, então agora eu vou fazer defesa pessoal e eu vou saber me defender do meu agressor. Não, talvez até sim, mas é muito mais do que isso, né? É para a autoestima da mulher. É para mostrar que ela pode, que ela tem condições de aprender algo novo. As turmas são somente com vítimas de violência. Nós já tivemos agora mais 2 delegacias que também começaram, em Viamão e Bento Gonçalves, e o retorno que nós estamos tendo dessas mulheres, pelo simples fato, olha, lembraram de mim, né? Então, muitas vezes a gente faz convênio com professores, com mestres, né, que ensinam defesa pessoal, que é simplesmente para ela se antecipar a uma defesa, para ela fugir, inclusive, né, das agressões. Então, a gente tem que falar sobre isso, tem que envolver a sociedade, e aí a gente está envolvendo a Secretaria de Esportes também, porque não pode, mais uma vez a gente cai na transversalidade, não é problema da segurança pública. Tá? A violência contra a mulher é um problema muito maior, passa por uma reeducação, passa por uma mudança cultural também, e não é um problema só do estado do Rio Grande do Sul, é Brasil, é mundo, né? E é um trabalho em rede também, né, delegada? Porque assim como o atendimento, por exemplo, a crianças e adolescentes, o atendimento à violência violência doméstica, a violência contra a mulher, também precisa de outros aparatos, psicólogo, enfim, assistência social muitas vezes, né? Porque sai daquela casa, eu tenho que sair daquela residência, eu vou para onde? Bom, eu não tenho, não é minha, né? Enfim, realmente é algo bastante importante. É muito mais complexo. De fato. E queria lhe perguntar, para a gente ir caminhando para o nosso final aqui, algum caso, alguma situação que a senhora tenha passado durante esse período, né, que a senhora já, tanto de delegada, mas como também de gestão, que a senhora pudesse nos comentar aqui, algo que lhe marcou, assim, e que pode ter sido um divisor de águas ou não, mas que a senhora carrega até hoje na sua memória. Acho que tem vários, doutor Carlos, assim, acho que todas as experiências foram importantes, né, como eu disse, eu acho que talvez as experiências de vida fazem com que a gente chegue mais seguro, né, e acho que realmente hoje me sinto segura estando chefe de polícia por essa bagagem, né, pelos espaços que eu ocupei. Eu me recordo de vários, e aí a gente pode falar
quando eu te contei ali sobre o antes e o depois da Lei Maria da Sim. Penha, né? Me recordo muito de mulheres que chegavam vítimas de violência, eu me recordo de plantões, talvez um dos fatos mais chocantes também foi, não era nem era violência contra a mulher, mas era, na verdade, uma prostituta que tinha ido fazer um programa e acabou vítima de inúmeras agressões, né? Ela não queria mais aquele programa, ela chegou na delegacia completamente ensanguentada, enrolada num lençol, ela não abriu os olhos, não tinha os 4 dentes da frente, ela não tinha mais, então foi algo assim realmente chocante, não foi nem só para mim, né, como delegada mulher, porque a gente acaba tendo essa empatia talvez maior, mas eu me lembro que os meus 2 policiais que estavam comigo na noite, em Gravataí, isso, eles me olharam e disseram, desculpa, delegado, nós estamos indo lá buscar ele e nós vamos prender ele em flagrante agora, porque ela conseguiu fugir dele. Então, assim, eu fiquei sozinha na delegacia, porque a minha equipe era eu e mais 2, e eles se indignaram tanto com aquela situação, né? A situação, ela realmente ela fugiu e foi pedir socorro na delegacia completamente ensanguentada. Então, enquanto eu atendia a mulher, eu me lembro que os meus policiais foram lá e acabaram prendendo, porque ela disse onde ele estava, e acabaram prendendo ele em flagrante. Eu me lembro que aquela cena, assim, até hoje, né? Eu cheguei em casa depois de um plantão, cansada, e aquela cena realmente, assim, jamais na época pensei que fosse trabalhar em delegacia da mulher, Sim. Não se falava ainda em Lei Maria da Penha, né, mas já que a gente está falando, acho que sobre isso me veio à mente agora também esse episódio. E teriam vários outros aí, infelizmente, Sim. Né, para contar, mas é o que me recorda agora. Mas esse já é bastante emblemático. Para a gente encaminhar para o nosso encerramento, eu só vou citar o pessoal que estava nos assistindo aqui, depois a gente vai para o encerramento, então. Delmo Hausen, grande live, parabéns. Obrigado, Delmo, por estar nos assistindo aí, a tua participação é bastante importante. Elaine Brasil, obrigado, minha amiga, parabéns pela live. Agradeço por estar nos assistindo e estar prestigiando o delegado Nadine, aí contando a sua história profissional. Professor Martin Moraes, grande presença, muito obrigado pela sua participação. Ricardo Lobão, esse é um ex-policial civil. Delegado Nadine, trabalhou em nossa região e essa é uma excelente chefe de polícia. Parabéns pela live. Nossa, Lobão, quanto tempo! Um abraço para ti. Obrigado, Lobão, por estar nos assistindo. Gilmar, vereador Gilmar, obrigado por estar nos assistindo. Obrigado. Forte abraço aí pela tua audiência. Andréa Martinez, essa é a minha mãe assistindo. Boa noite. Olha obrigado. Aí, então um beijo especial para ela. Obrigado por nos assistir. Delegada, eu sei que o seu tempo é atribulado e eu gostaria de agradecer novamente pela sua participação, lhe convidar para uma próxima oportunidade, quando o senhor tiver uma disponibilidade, e dizer que foi uma ótima conversa. Eu tenho certeza que todos que nos assistirem, que vão nos assistir, puderam entender um pouco da sua história e a história da polícia, né, e como é importante essas várias experiências que a senhora trouxe para nós. Então, agradeço imensamente. Ficarei sempre à disposição, o agradecimento é todo meu, um agradecimento em especial a todos que nos acompanharam, e vamos combinar, sim, uma próxima, sem dúvida. Acho que se eu puder contribuir, eu sempre digo, o meu objetivo de estar aqui é tentar representar esses homens e essas mulheres, tanto os agentes como os delegados de polícia, a instituição como um todo. Acho que é a nossa instituição, nós somos apaixonados, quem é policial sabe, não é uma profissão, é muito mais do que isso, né? Nós temos uma dedicação integral 24 horas, e eu tenho o maior orgulho de poder estar aqui representando a todos eles, e tentar imprimir também um pouco uma cara nova também para a instituição, né, diferente. Bom, é uma mulher, sim, é uma mulher, vai pensar diferente, mas a gente provou que pode, e ninguém é mais importante do que ninguém, né? Acho que as experiências, deixaria aqui, talvez como uma fala final, assim, a importância de todas as experiências que nós temos, e mais do que isso, que uma instituição só dá certo quando efetivamente todos pegam juntos e ninguém é mais importante, né? Cada um tem o seu jeito de contribuir, a gente tem que tentar enxergar isso. Eu tenho tentado fazer isso juntamente com toda a minha equipe, que sem ela não seria possível, os mais de 5.000 homens e mulheres aí do estado. Então, agradecer a oportunidade e deixar um abraço especial a eles, Carlos, né? Aos policiais civis que fazem essa instituição e que efetivamente, digo, não somente
os hoje da ativa, que são mais de 5 mil, mas também todos aqueles que passaram e que deixaram o seu legado, deixaram o seu suor também, que somente por eles é que nós estamos aqui hoje também. Obrigada. De fato. Eu agradeço, então, estendendo um abraço a todos os policiais civis, a todos os delegados, e agradecer também a servidora Paula, policial Paula, que fez esse intermédio entre nós, que foi muito, muito eficiente, então agradecer também. E não esquecendo que essa live estará disponível depois lá no YouTube e em formato podcast no Spotify. Não esqueça também de nos seguir lá no Instagram, @DescomplicaDireito01. A todos e todas, um forte abraço e até mais. Boa noite, delegado. Até mais. Até mais, boa noite.